Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Depois, da geometria espacial, daquelas aulinhas de cone, cilindro, esfera e tudo mais, nós vamos iniciar agora estudando a geometria analítica. Mas antes disso, roda a vinheta. Pois bem, galera, vamos começar agora o estudo da geometria analítica. Aqueles conceitos geométricos, só agora a gente vai trabalhar num plano, e aí a gente vai trabalhar lá no eixo X, no eixo Y, e vamos locar pontos nesse plano, vamos locar retas, circunferências nesse plano. Preste bem atenção, nós iremos falar agora sobre o estudo do ponto. Bem tranquilo, pessoal, bem tranquilo. Então vou bater aqui de uma forma bem objetiva como pode cair na sua prova e o que você precisa para acertar essa questãozinha na sua prova. Vamos lá. Basicamente, nós vamos começar falando do estudo do ponto entre a distância entre dois pontos. E aqui eu vou fazer essa demonstraçãozinha para vocês. Observe o seguinte, eu tenho aqui o ponto A, ok? E aqui o meu ponto B. Agora, eu quero descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B. Sendo que o ponto A, ele tem um par ordenado, para um valor de x e um valor de y. E o ponto B é a mesma coisa. Então, o ponto A eu vou chamar de x1, y1. O ponto B eu vou chamar de x2 e y2. Beleza, pessoal? Observe o seguinte, como eu tenho aqui o meu plano, o eixo X, ele é perpendicular ao meu eixo Y. Aí, pessoal, eu crio uma paralela ao eixo X e crio uma outra paralela ao eixo Y. Logo na sua interseção, e aqui, com a distância entre esses dois pontos, eu formo um triângulo que é retângulo, cujo ângulo é 90 graus. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Só que eu tenho a hipotenusa, que é a distância, que é o que eu quero achar, e eu tenho que achar os catetos. Quem é esse cateto aqui? É a diferença de x2 para x1, ou seja, o meu ΔX. Quem é essa minha distância aqui? É o meu ΔY. Então, eu vou ter que a distância ao quadrado é o ΔX, a variação de x elevado ao quadrado, mais a variação de y elevado ao quadrado. Também eu posso falar que a distância é igual à raiz quadrada da soma, dos quadrados dessas variações. Beleza, pessoal? Então, preste bem atenção. Uma outra coisa que é muito importante, então você aprendeu agora a achar a distância entre dois pontos. E aqui eu vou resolver questões do nosso material de apoio que aborde isso. Só que eu tenho agora o meu ponto médio. O que é o ponto médio? Quando eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto exatamente na metade da distância entre esses outros dois. E aqui eu vou chamar de PM, ponto médio. Eu tenho um valor para o x, no eixo das abscissas, e um valor para o y. Só que o valor para o x é a média aritmética, ok? Dos valores de x de ambos os pontos. Então, aqui seria x1 mais x2 dividido por 2 e o y1 mais y2 dividido por 2. Beleza? Então, vamos segurar essas duas informações agora e eu vou aqui aplicar isso em duas questões, em três, na verdade, questões do nosso material de apoio. A primeira é bem básica. Eu tenho um ponto P de valor para o x 1 e y 0 e o Q, x valendo 2 e o y valendo raiz quadrada de 8. E eu quero achar a distância entre esses dois pontos. Então, temos que a distância ao quadrado de PQ é igual a 2 menos 1, que é a variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado, que é a raiz quadrada de 8 menos 0, que vai dar a raiz quadrada de 8. 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 8 ao quadrado vai dar 8. 1 mais 8 vai dar 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é 3. Aí você pode perguntar assim, Welton, mas por que você fez do P para o Q? Eu poderia fazer do P para o Q? Poderia. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. 0 menos a raiz quadrada de 8 vai dar menos a raiz quadrada de 8. Elevado ao quadrado vai dar 8 de qualquer forma,
Porque quando a gente leva a um expoente par, o resultado vai dar positivo. Então não faz diferença. Beleza, galera?